Nós vamos finalizar o capítulo 5 e temos 3 problemas para resolver. Cada um deles é de nível alto, então vocês vão ver que o termômetro de todos está no máximo. Não necessariamente são todos difíceis, inclusive esse aqui não é, na minha opinião, pelo menos. E, como sempre, vamos determinar as reações nos apoios A, C e D, sabendo que a força P é igual a 10 kN. Observem que a estrutura completa tem 3, 6, 7, 8, 9 reações. Então, seria diretamente uma estrutura hiperestática. Como ele pergunta as reações em A, C e D, nós queremos essa estrutura. E observem que são duas peças, né? Eu tenho essa EF e a ACD. Então, eu posso separar a CD porque a força ou a carga que vai atuar na barra EF vai ser aquela da reação em D. Então, essa reação em D vai impor aqui uma carga na estrutura EF, que é uma estrutura mais simples, né? Bem gastada, e aí com essa carga a gente poderia determinar também o que acontece em EF. Então, contextualizado, nós precisamos determinar essas forças e reações. Observem que eu tenho aqui uma reação em C no eixo X, uma reação em A inclinada com 30 graus. Então eu posso decompor ela em seno e cosseno. Então seno no eixo Y, cosseno no eixo X. E tem a reação em D, que também está em Y. A partir disso, e a carga, eu posso montar essa imagem, que é o diagrama dessa estrutura, onde nós temos aqui as reações que vão atuar. Então, a decomposição da reação em A, e as outras são reações simples, né, como nós já vemos. Em D, teoricamente, essa estrutura pode girar em X, né? Então, ela não oferece aqui, é uma barra redonda, então ela não oferece reação a essa rotação. Então, eu tenho aqui reações em Y e em Z, na forma de momentos. Dado isso, nós podemos escrever, então, uma equação para o cálculo dos momentos. Observem que eu tenho o vetor P, que é dado por menos 10J. Eu tenho o vetor A, que é dado por A vezes cosseno, ou melhor, vezes menos seno de 30 e mais cosseno de 30 em J. E eu tenho a reação em D. Em C também, né? Então, C, eu tenho aqui só um CXI. E em D, eu tenho DYJ mais DZ em K. E assim nós temos todas as forças. A distância na qual está aplicada a força P é de 2 metros em Z. E a gente pode montar aqui, né, um somatório de momentos em relação a D. Só que eu vou fazer na forma vetorial, vou escrever na forma vetorial. Mas a gente não vai fazer na forma vetorial porque não tem necessidade. Então eu tenho aqui, ó, o MDY mais o MDZ mais R é o meu vetor. Eu vou chamar esse ponto aqui do ponto P de ponto G. Eu tenho aqui até a letra F, então G. Então o R de DG vetorial P é o meu primeiro momento. Depois eu tenho
o R de DC vezes o vetor C. E depois eu tenho o R de DA vetorial as forças em A. Então esses daqui são meus momentos. Mas observem o seguinte, em relação ao ponto D, nós temos aqui força vertical e força vertical. Então, a gente consegue calcular o momento de YZ. E isso vai dar em X. É uma forma de calcular esses momentos. E outra coisa que nós podemos fazer é a distância em Z multiplicado pelos vetores horizontais que estão em X. Então eu tenho Z, X, e vai me dar a rotação em Y. Então, dessa forma, vamos separar as reações no eixo Y, então somatórios momentos em Y, em X e em Z. Então eu tenho aqui somatório dos momentos em X, em Y, em Z. Então nós temos o seguinte, em X vão ser as distâncias nos eixos Z vezes as forças verticais. Então eu tenho aqui 2 vezes 10 e 4 vezes A cosseno de 30. Então, isso em X. Eu tenho 2 vezes 10, 4 vezes A cosseno de 30. 10 gira anti-horário e 4 gira horário. Então é negativo aqui. Isso é igual a 0. Ok. Em Y, então esses momentos em Y. Falta uma coisa, né? Eu tenho o momento aqui mais o MDX. Agora em Y, eu tenho já o momento MDY, né? E para girar em Y, eu preciso da distância em X e forças em Z. Então, a distância em X que eu tenho aqui é do CX, que é 0, né? Ele não tem distância em X em X. Então eu tenho aqui uma distância em Z vezes uma força em X. Então ele gira em torno de Y. Eu acho que eu tinha falado o contrário, né? A distância em X e a força em Z. Então a distância em Z e a força em X. Então vai girar em torno de Y. Então essa distância aqui, ó, ela é 4. 4 vezes CX. Temos outra aqui embaixo, que é a força AX, né? Também tem 4 vezes AX. Então, 4 AX. Não tem mais nenhuma força em X, então isso é igual a 0. E aí observem que essa gira anti-horário, né? O C, e o A gira horário. Então, C positivo, A é negativo. E na última, eu tenho o MDZ. Não, aqui eu troquei. Aqui no MDX não. Não tem. Então eu tenho aqui só o MDZ. E agora eu tenho então, para estar em Z, forças, distâncias em X, ou melhor, distâncias em Y ou em X, né? E as forças em um dos dois eixos também. Então faltaram aqui então A 3 vezes A cosseno gira em torno de Z, anti-horário. Então eu tenho
3 vezes A cosseno de 30, que é a vertical. E essa horizontal também, ela vai girar em torno de Z, só que agora horário. Então eu tenho A seno de 30 também. E aí o meu cosseno é positivo e o meu seno é negativo. Então, ok, temos todas as 3 equações necessárias. A partir de agora, eu tenho aqui da primeira que A vai ser igual a 20 dividido por 4 cosseno de 30. Então, 20 dividido por 4 cosseno de 30 vai ser 5,774. Isso está dado em quilonewtons. Agora, esse é o valor de A, né? No caso aqui embaixo, eu coloquei AX, mas eu vou até fazer uma modificação. AX é A seno de 30. Aí eu vou também colocar isso daqui, ó. Eu coloquei aqui, né? Então, esse aqui vai ser o AX e esse aqui vai ser o AY quando eu multiplico pelo A, né? A partir de agora, então, se eu tenho o valor de A, eu posso resolver a última, né? Porque a última só depende de A. E aí eu consigo encontrar o momento em dz. Ok, então vamos fazer isso. Vou substituir nela, porque ela tem uma quantidade de variáveis, né? Então ficaria assim. 5,774 vezes raiz de 3 sobre 2 e 5,774 vezes meio. Aí eu pausei de novo, sem querer. Eu não sei aonde que eu tinha parado. Mas enfim, eu vou fazer um contexto aqui porque agora que eu percebi que eu pausei. Então, né, nós calculamos aqui os momentos de forma vetorial, depois já colocamos diretamente os resultados na forma escalar, né? Colocamos a forma vetorial, mas resolvemos de forma escalar. Da primeira em x já temos um resultado direto e da última, a partir do resultado de x, eu consigo substituir o A e descobrir o resultado também para MDZ. Então, dessa primeira eu tenho o A e MDZ. Quando eu tenho o A, eu tenho AX e AY automaticamente. Depois nós somamos as forças e aí de novo, como eu tenho o A, eu já consigo encontrar o resultado da primeira. A partir desse mesmo A, eu encontro o resultado da segunda e o D automaticamente ele é zero, né? Esse DY é daqui de cima. Eu vou até puxar uma seta aqui para não confundir. Então, depois disso nós recuperamos a equação daqui, que não tinha como resolver antes. E aí nós temos então o resultado dessa. Bom, depois vocês deem uma olhada melhor no material que eu vou mandar, porque eu não sei aonde que eu parei aqui. E então, seguindo, esta daqui nós não temos no nosso livro. Então, vai ser um bônus aqui. Ela não é muito simples, mas nós vamos fazer do mesmo jeito. E a primeira pergunta que ele faz na letra A é o seguinte: e quando ele faz essa pergunta, você já pode esperar que vai vir problema. Essa estrutura, ela é estaticamente determinada ou indeterminada. Então, se nós observarmos bem, esse cabo pode ser solto da estrutura e a partir disso nós temos 3 reações em A, 3 reações em E e uma incógnita em C. Então isso dão 7 reações
E a partir deste valor, então nós temos n igual a 7, o que nos leva a uma estrutura estaticamente indeterminada. E a partir disso nós vamos enfrentar alguns problemas para conseguir resolver, ou talvez até não conseguir resolver todas as solicitações. Observem que o que ele pede é a força no cabo CF. É a única solicitação que foi feita. Então, é isso que nós precisamos procurar. Então, nós podemos começar com alguns pontos, como essa força aqui, que eu vou chamar de P. Essa força P vai ser o 100 vezes o 9,81. Isso vai dar 981 newtons no eixo Y, então menos 981 J. Nós temos aí vários pontos, né? A, B, C, D, E, F. Então, é válido escrever todos eles. O ponto A só tem altura em Y, então ele só tem o 2. O ponto B está em XY, então ele tem, na verdade não é 2, é 3. Então ele tem aqui 2 unidades em X, 3 em Y e 0 em Z. No ponto C, ele está só em X, então ele tem 2. O ponto D, ele está em X e Z. Então eu tenho aqui 2 para X e 6 para Z. No ponto E, nós temos apenas Z, que é 6 também. No ponto F, nós temos YZ. Então eu tenho aqui 3 unidades para Y e 6 para Z. Observem que todos são positivos, né? Eu não tenho nenhum vetor negativo aqui. Uma coisa que nós já podemos imaginar que vai ser necessária é o vetor CF. Então, esse vetor CF, ele é o vetor da direção do cabo. E aí eu tenho, então, 0 menos 2, 3 menos 0 e 6 menos 0. Então, observem que o cabo segue no sentido negativo de X, positivo de Y e positivo de Z, que é exatamente o que está escrito aqui, então está correto. A partir disso, nós vamos precisar do seu módulo CF. E o módulo vai ser aqui 36 mais 4, 40 mais 9, 49, então o módulo é 7. Ok. Outro vetor que nós vamos precisar então, ok. Eu vou colocar a figura aqui, que a gente vai precisar pensar nela um pouco. Então, observem o seguinte, essas são as reações que nós comentamos antes. E nós podemos fazer o somatório das forças, talvez até não seja necessário, mas eu vou fazer só para termos essa visão. Então eu tenho aqui em X um AX mais um EX e eu tenho em torno de C também, né? Então eu tenho esse TCF. Na verdade eu vou precisar de mais coisas antes disso aqui.
Então vamos montar aqui o vetor relacionado à força T. Eu não vou chamar de TCF porque... eu vou colocar aqui só, mas aqui não. O módulo eu vou usar só a letra T, só tem esse T. Né? Essa situação de T com a direção, ela é muito relevante quando nós temos mais de uma força T. Como não é o caso, então isso não é tão necessário. E aqui eu vou ter menos 2 sobre 7t igual a zero. Para y, eu tenho AY, eu tenho o E, eu tenho a força W e eu também tenho o T. Para Z, nós temos aqui a Z, EZ e também uma força em T. Fazer 6 sobre 7t. Então, 1, 2, 3 para A, 3 para E, 3 para T e 1 W. Então tá tudo ok. Essas são as forças que nós temos. E o único valor que nós temos é o W. Então, evidente que não dá para resolver praticamente nada aqui. Talvez da segunda nós conseguimos eliminar o AX e o EX. Se eu multiplicar essa de cima toda por menos 1 e somar com a de baixo, aí eu vou ter mais 2 sobre 7, mais 3 sobre 7, 5 sobre 7, menos W. Aí eu consigo o valor de T. Então, essa é uma forma para conseguir o valor de T. Ou melhor, essa não é uma forma, né? Porque eu tenho a X e a Y. Eu acabei vendo aqui como X também. Não, esqueçam isso. Não tem resolução aqui. Não existe nenhum caminho por essa via. Então, percebam que esse problema é um pouco mais complexo mesmo. Ele não vai ser simples de resolver. A gente vai ter que achar uma forma de eliminar várias dessas equações simultaneamente. Vamos tentar traçar uma rota de cálculo de momento diferente. A gente vai calcular o momento sobre uma linha, que é lá do capítulo 4.2, 4.3. Tem um problema, tem a teoria falando sobre isso, o cálculo do momento sobre uma linha. Se eu calcular sobre essa linha aqui, A, talvez eu consiga alguma coisa melhor. Então a gente vai fazer isso. Então dessa forma nós vamos escrever aqui o cálculo do momento. Então a gente vai fazer um somatório de momentos através da linha EA. E aí, para isso, nós calculamos o momento de E até os outros pontos. Então, de E até A, de E até C e de E até D, que são as forças, né? É A, é C e é D. E aí, para isso, de forma vetorial, eu tenho, então, vamos pensar qual é D que está mais perto. Então, é D vezes vetorial W mais EC vetorial T mais A vetorial A. Isso tudo vezes um vetor unitário, que é o vetor unitário da direção EA, que a gente quer calcular sobre essa linha o momento. Então, com isso tudo aí em mãos, e lembrando ainda que isso é igual a zero, aí eu creio que a gente vai obter alguma coisa mais interessante. Então, agora, voltando aqui nos vetores,
eu preciso de mais vetores, né? Vou colocar a força aqui embaixo. Então eu preciso aqui dos vetores A, D e C. Então, vetor é A, vetor é D, vetor é C. Então é A